Então, boa noite a todos. Dá início aqui a mais uma aula, né? Curso de Economia Política 1, para a turma 2, aula do dia 17 de setembro de 2021. Essa aula é assíncrona para a turma 1 e síncrona para a turma 2. Deixar registrado que eu já enviei a primeira parte dessa aula, né? Dessa aula do dia 17, que eu fiz com a turma fiz com a turma 1 pela tarde, e essa segunda parte, né? Vou dar continuidade à discussão que eu fiz anteriormente. Se alguém tiver algum problema no recebimento, basta enviar e-mail, né, para o meu e-mail acadêmico, que eu envio a gravação, tanto da aula que eu já enviei, quanto dessa aula que eu vou enviar posteriormente, assim que ela estiver disponível. Bom, então, eu vou projetar aqui minha tela, para mostrar onde eu parei lá a discussão. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Estão conseguindo visualizar? Obrigado. Bom, lá eu terminei a discussão. Vou só para recapitular aqui, só para situar vocês. Eu fiz a discussão da teoria do valor de Marx, expliquei as razões pelo qual ele ignora, né, a teoria do valor utilitário. Falei que o Marx ele parte da mesma tese, né, da mesma hipótese do Smith e do Ricardo, de que o trabalho é a fonte do valor das mercadorias, mas, no entanto, eu tentei deixar clara a diferença da teoria do valor de Marx em comparação com a de Smith e Ricardo, mostrando que para Marx não era o trabalho em si, né, a fonte do valor, mas sim o trabalho humano abstrato, já que ele identifica dois tipos de trabalho, dois aspectos, né, duas dimensões do trabalho, que é o trabalho concreto e o trabalho abstrato. Né? Bom, eu já fiz essa aula, então não vou repetir aqui, mas peguem depois lá a gravação, vocês vão assistir, e lá eu discuto com detalhes. Então, para Marx, não é o trabalho que é a fonte do valor, né? Trabalho no sentido genérico, mas sim um trabalho humano abstrato, que tem a ver com o dispêndio de energia, né? Física, intelectual, que é requerido para a produção de diferentes valores de uso. Então, é esse trabalho abstrato que é a fonte do valor, e a medição da grandeza do valor é feita, né, pela quantidade de trabalho humano abstrato que foi requerido na produção das diferentes mercadorias, e essa medição pode ser feita em horas, minutos, segundos, etc. Então, está tudo lá na aulinha que eu gravei hoje pela tarde, já enviei para vocês. E aí expliquei que na determinação da grandeza do valor, que se leva em consideração não é o tempo individual, né, que uma empresa produz uma determinada mercadoria, uma mercadoria X ou Y, Z. O tempo de trabalho que é levado em consideração na determinação da grandeza do valor é o tempo de trabalho socialmente necessário, né? Que se não fosse assim, então uma mesma mercadoria teria valores diferentes comercializados por diferentes empresas. Por exemplo, feijão, que foi o exemplo que eu dei lá na aula. Tem milhares de empresas que produzem feijão, né? Tem vários tipos de feijão que a gente pode encontrar no mercado, no supermercado. Então, tem várias empresas que produzem feijão. Só que
mesmo levando em consideração as diferentes condições de produção de cada uma dessas empresas, é o tempo de trabalho socialmente necessário que vai ser o definidor da grandeza do valor. De tal forma que, independentemente das diferenças entre as empresas, cada uma delas vai vender o feijão em um determinado mercado pelo mesmo preço, que é o preço de mercado, né, que a gente acaba aprendendo aí, né? Mas aqui não é, mas aqui eu não estou me referindo à forma preço, estou me referindo à forma valor. Então, o valor real, né, do feijão vai ser determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário que é requerido para produzir feijões, né? Independentemente das diferenças que, obviamente, toda empresa tem, né, do ponto de vista das suas condições de produção particulares, né? Você tem a ver com a sua qualificação da sua própria força de trabalho, a tecnologia que está empregada, né? A condição das instalações físicas, né? As máquinas e equipamentos que podem diferir de uma empresa a outra. Então, tudo isso vai levar a diferenças de produtividade, etc. Mas, em que pese toda essa diferença, é o tempo de trabalho socialmente necessário. Eu costumo, isso eu não falei na outra turma, eu costumo, assim, fazer a seguinte comparação até para a gente entender, né? Como é que é... Porque na competição entre as empresas, na determinação do valor das mercadorias, você tem um processo social, né? Por isso que o que tem que ser levado em consideração o tempo de trabalho socialmente necessário requerido para a produção das mercadorias, na determinação da grandeza do valor. Algo parecido ocorre, não sei se é uma boa comparação, mas eu gosto de fazer essa comparação porque eu acho que facilita. Com, por exemplo, com a seleção para o vestibular, né? Então, cada aluno, os alunos diferem entre si, tem alunos que não gostam de estudar, tem alunos que gostam de estudar, tem alunos mais inteligentes, menos inteligentes, né? Tem alunos que teve uma melhor formação, né? Estudou em melhores colégios, outros não, etc. Então, você tem uma série de fatores, né, que acabam, enfim, influenciando no desempenho de cada aluno, né? Seja no vestibular, ou seja na própria universidade, né? Condições sociais, socioeconômicas, assim, enfim, uma série de fatores, né? Fatores também culturais, e por aí vai. Bom, em que pese toda essa diferença entre os alunos que vão disputar um vestibular, seja ele qual for, né? Tem que haver um critério para definir quem é que vai entrar, vai poder cursar né, um curso universitário, seja ele qual for, e quem não vai ser aprovado. Qual é esse critério? É a nota de corte. Tá? Então, aqueles alunos que tiveram um desempenho igual ou superior à nota de corte, aí eles vão entrar. Os que tiveram desempenho inferior, a nota de corte foi 500, o cara teve menos de 500, ele perde. Não? Se tomou 500 ou acima de 500, aí ele entra no curso, né? Vai poder, enfim, fazer o curso que ele escolheu. É a mesma coisa no caso da determinação da grandeza dos valores das mercadorias. Se eu tenho um tempo de trabalho socialmente necessário que é requerido e que serve como fundamento na determinação da grandeza do valor das mercadorias. As empresas que vão continuar competindo, produzindo, né, e vendendo, por exemplo, feijão no mercado, são as empresas que produzem com um tempo de trabalho que é igual à média social, digamos que a média social seja de 7 horas. Só um exemplo aqui hipotético. Tá? Então, essas empresas que produzem dentro da média de 7 horas, né, tantos quilos de feijão, vão continuar produzindo e, enfim, comercializando feijão, né, no mercado sergipano, por exemplo. As empresas que produzem abaixo da média, ou seja, com um tempo de trabalho inferior à média social, 6 horas, 6 horas e meia, 5 horas, né, cada quilo de feijão, por exemplo, elas também vão continuar operando nesse mercado, né?
que elas serão até mais competitivas, né? Que tem uma produtividade maior do que aquelas empresas que produzem de acordo com a média social. Inclusive, essas empresas vão ter um lucro extra, um lucro extraordinário, um lucro suplementar, como é chamado na teoria econômica, né? E as empresas que vão produzir acima da média social, em 7 horas e meia, 8 horas, essas vão ser eliminadas do mercado. É que nem os alunos que não conseguiram o mínimo, né, que é aquela nota de corte. Não vão ter direito a cursar né, um curso de direito, medicina e por aí vai. Então, mais ou menos, eu gosto de fazer essa comparação, que eu acho uma boa. Né? E por que sempre se leva em consideração a média social, que é a nota de corte ou o tempo de trabalho socialmente necessário? Porque trata-se de um processo social. Estão envolvidos milhares de alunos na disputa por uma vaga nos diferentes cursos, né, de uma universidade, como também as empresas estão disputando, né, os mercados estão querendo maximizar suas taxas de lucro, né, particulares. Então, trata-se de um processo competitivo, tal como o processo que ocorre entre as empresas, né, nos diferentes mercados. Né? Tal como a concorrência intercapitalista, digamos assim. Então, basicamente foi isso que eu falei lá, né? E, posteriormente, eu mostrei, né, que a grandeza de valor de uma mercadoria ela varia inversamente em relação à força produtiva do trabalho. Isso aqui não é, né, não é difícil da gente entender, porque, por exemplo, as empresas mais que têm maior nível de produtividade, isso implica o quê? Que o tempo de trabalho requerido para produzir as diferentes a mercadoria, né, que ela está produzindo vai ser menor. Então, significa o quê? Que quanto maior a força produtiva do trabalho, ou seja, a produtividade social do trabalho, menor vai ser o valor da mercadoria. E quanto menor for a produtividade, maior tende a ser, né, o valor da mercadoria. Então, por exemplo, o pessoal normalmente, eu falei lá na gravação, né, o pessoal reclama dos preços no carro no Brasil e compara com os preços dos carros nos Estados Unidos, dizendo que a culpa é dos impostos. Não, a culpa não é dos impostos, né? A culpa é a produtividade. A produtividade da economia norte-americana é muito maior, né, do que a produtividade da economia brasileira, por uma série de razões, né? Economia desenvolvida, né? Então você tem uma economia que produz, né, que tem autonomia tecnológica, né? Tem autonomia tecnológica e então isso se reflete, né, na produtividade das empresas norte-americanas. Né? Então a produtividade das empresas é muito maior que a produtividade das empresas brasileiras, né, em seu conjunto. Então, isso se reflete no fato de que um carro, por exemplo, ele passa a ser, lá nos Estados Unidos, um bem de consumo popular. Muita gente tem acesso, né? Que na medida em que a produtividade aumenta nos diferentes setores da atividade econômica, nos diferentes ramos da produção, então a tendência é você ter o quê? O rebaixamento do preço da mercadoria individual. E esse rebaixamento do preço, né, individual do automóvel, da moto, etc., faz com que uma parcela crescente da população norte-americana tenha acesso a esses bens, que deixam de ser bens de luxo e passam a ser bens de consumo popular. Não? Já aqui no Brasil é um pouco diferente. Eu acho que a tendência agora é o automóvel voltar a ser um bem de luxo. O automóvel voltar a ser um bem de luxo. Não é? Então, eu tenho um colega que trabalha na Ford, né, um grande amigo meu que trabalha na Ford. A Ford, vocês sabem, né, que a empresa saiu do Brasil, né, não vai mais produzir automóveis aqui no Brasil, vocês sabem disso, vocês acompanham, né, o noticiário. E ele me falou que a Ford agora só vai vender, que eles chamam, né, o linguajar, né, de quem trabalha no setor, é carros premium, que é aquele Ford Territory, que são carros acima de cento e poucos mil reais.
Né? Então, para você comprar um carro da Ford agora, você tem que desembolsar no mínimo 130 mil, 140 mil, né? Porque não vai ter mais carro tipo Ford Ka. Ford Ka, não vai ter mais, não vende mais Ford Ka. Até Export nem vai vender mais o Export, e olha que o Export nem é tão barato assim, né? Fora os outros, né, que tem outros carros também da Ford que eram comercializados aqui, não vão ser mais comercializados no mercado brasileiro, né? Eles só vão comercializar agora os caros, né? Ford Ranger, Territory, entendeu? Só esses carros, acima de 100 mil, de 100 mil para cima, né? Tem um novo aí também que custa 200 e poucos mil, então o carro vai voltar a ser um bem de luxo aqui no país, né? Infelizmente. Mas isso aí não tem nada a ver com quantidade de impostos, né? Etc. Isso aí tem a ver com a robustez, digamos assim, da economia norte-americana vis-à-vis a economia brasileira, né? Então, você tem lá sistemas de inovação muito mais robustos, né, comparado com os nossos, e trata-se de um país que desenvolve tecnologia, né, que tem autonomia tecnológica, que está na fronteira, né, do progresso tecnológico, as indústrias norte-americanas. Nós não, nós somos um país subdesenvolvido, temos dependência tecnológica, então a gente não produz inovação, né? Então, isso se reflete, né, nesse mercado interno extremamente reduzido que nós temos. Bom, essa é uma discussão mais de, enfim, que vocês vão ver em economia brasileira, para quem estuda as teorias do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, mas vai chamar a atenção aqui que o preço alto do automóvel não tem nada a ver com os impostos, né, como normalmente se propaga isso. Isso não é teoria econômica, né? Mas, enfim, só queria chamar a atenção, né, porque essa discussão sobre a teoria do valor nos dá subsídios para entender esses fenômenos mais complexos, né? Então, essa parte aqui que vocês estão vendo, eu já discuti lá, né? Fiz uma breve revisão, né? Mostrando que a grandeza do valor varia inversamente à força produtiva do trabalho. Quer dizer o quê? Que quanto maior a força produtiva, menor o valor da mercadoria, das mercadorias individuais, e quanto menor a força produtiva, menor a produtividade, né? Maior tende a ser o valor da mercadoria. Daí a importância das inovações, do progresso tecnológico, das tecnologias, de sua aplicação produtiva, né? Então, esse aspecto é fundamental para a gente compreender alguns fenômenos, né, contemporâneos, digamos assim. Então, Arthur, para que o preço barateasse, seria preciso investir. Eu gosto sempre de chamar atenção, viu, Arthur? Eu já falei isso lá na outra aula, mas não confundam valor com preço, apesar das duas coisas estarem interligadas, tá? Valor é uma coisa, preço é outra. Preço é a expressão monetária do valor. Agora, né, se você tem um país com um sistema de inovação desenvolvido, né, em que se investe pesadamente em ciência e tecnologia, certo? E no qual o resultado é o aumento da produtividade global da economia, né, nacional como um todo, não de um setor específico, mas da economia como um todo, obviamente, Arthur, que isso vai realmente levar a uma baixa dos preços. Entendeu? Por quê? Porque o desenvolvimento da produtividade, né, nas diferentes indústrias, nos diferentes setores, né, da atividade econômica, qual vai ser a consequência sobre o preço das mercadorias individuais? Tende a diminuir. Por quê? Porque se você aumenta a produtividade de tal forma que esse aumento da produtividade faz cair o tempo de trabalho socialmente necessário, que é requerido para produzir uma determinada mercadoria. Então, vamos lembrar agora do preço do feijão.
Se o preço do feijão, se o tempo de trabalho socialmente necessário é de 7 horas, né, que foi o exemplo que eu dei, digamos que houve um, sei lá, desenvolvimento de uma nova tecnologia que aumentou a produtividade nesse setor. Então, você vai agora aumentar, né, a produtividade na produção de feijão. Qual vai ser a consequência disso? Se esse aumento da produtividade atingir o conjunto das empresas que operam nesse setor, é o conjunto, não é numa empresa individual. No conjunto das empresas que operam nesse setor, certo? Então, o tempo de trabalho socialmente necessário vai cair. Viu, Arthur? Ele vai cair de 7 horas, por exemplo, para 6 horas, ou 5 horas e meia, ou 6 horas e meia. Mas, de qualquer forma, vai cair de 7 para menos de 7. Mas eu vou botar aqui, caiu de 7 para 6. O que significa? O que isso significa, Arthur? Significa que o preço do feijão, individualmente falando, vai cair também, vai declinar, em função do aumento da produtividade global desse setor agrícola, no caso. Né? Então, esse aumento da produtividade que leva ao declínio do tempo de trabalho socialmente necessário, o tempo de trabalho social médio, leva a uma redução do valor da mercadoria individual, no caso do quilo do feijão, e essa redução do valor da mercadoria individual, né, do quilo do feijão, vai levar a uma baixa no preço, tá? Então, a gente está pagando o que hoje pelo quilo de feijão? 5 e pouco, 6 reais, não é isso? A gente vai pagar 4,30, enfim, tá? Então, tem que haver aumento, é importante a inovação, é importante investir em tecnologia e aumento da produtividade, né, em sistemas de inovação, é importante sim, Arthur. Agora, esse investimento, ele só vai se refletir em preços em queda se ele atingir o conjunto do setor. Agora, se for uma tecnologia que é monopolizada por uma única empresa, ou um pequeno grupo de empresas dentro desse setor, mas que ainda não é utilizada pela maioria, então o tempo de trabalho que vai predominar é aquele que está relacionado intimamente com a tecnologia mais antiga. Então não basta desenvolver nova tecnologia, ela tem que se desenvolver essa nova tecnologia e ela tem que tem que estar acessível a todos. O todos aqui são as empresas que competem nesse setor específico. Tá entendendo, Arthur? Sim, entendi, sim. Né? Obrigado. Então, mas tem que haver a queda no tempo de trabalho socialmente necessário. Mas tem que atingir o conjunto das empresas. Essa tecnologia mais avançada, por exemplo. Se houver um monopólio de uma empresa sobre essa tecnologia, só ela que usa, mas as outras não utilizam, então o tempo de trabalho socialmente necessário não vai cair. A única coisa que vai ocorrer é o quê? É que essa empresa, né, que tem um monopólio dessa tecnologia mais avançada, ela vai ter lucros superiores aos dos seus concorrentes. Entendeu? Da importância das patentes. Por isso que as empresas procuram ter monopólio sobre essas tecnologias, né? Para que elas possam ter uma rentabilidade maior em comparação com seus concorrentes. Entendeu? Então, não é simplesmente desenvolver a tecnologia, é desenvolver a tecnologia e torná-la acessível a todos os competidores, né, de um determinado setor da atividade econômica. É isso que vai levar ao declínio do tempo de trabalho socialmente necessário, né, e, consequentemente, do valor da mercadoria individual, e que vai se refletir em preços em baixa. Certo? Então, é essa dinâmica, né, que a gente tem que entender, né? Mas desenvolvimento de novas tecnologias, etc., do sistema de inovação é fundamental para qualquer economia nacional. Né? Não à toa que as economias líderes, né, as economias desenvolvidas, são economias... Boa noite, Luiz Felipe. São economias que estão na dianteira, né? São economias que estão na dianteira. Né? São sistemas... elas têm o monopólio
dos setores mais complexos, digamos assim. Né? As indústrias mais que estão na vanguarda, né? São indústrias que estão localizadas principalmente nos países centrais do capitalismo. O progresso técnico ocorre nas economias subdesenvolvidas, como no Brasil. Só que ele não ocorre de forma homogênea entre os diferentes setores da atividade econômica. Não? A incorporação do progresso técnico não ocorre da mesma forma que ocorre nas economias centrais do capitalismo, nas economias desenvolvidas. Não? É o que Celso Furtado chama de heterogeneidade estrutural. Ou seja, você tem, nas economias subdesenvolvidas, você tem setores bastante avançados do ponto de vista tecnológico, que convivem com setores, né, onde você não tem um progresso tecnológico pungente, digamos assim. Né? Porque a incorporação do progresso técnico não se dá de forma homogênea entre os diferentes setores da atividade econômica, nas economias subdesenvolvidas, como ocorre nas economias desenvolvidas. Por isso que boa parte da população fica excluído do acesso, né, a esses bens, né, essas maravilhas que são produzidas pela indústria capitalista. Né? Notebooks, né, celulares, deixa eu ver, automóveis, até televisores. Boa parte da população brasileira ainda não tem acesso a bons televisores, não. Acho até que vocês devem até conhecer, eu suponho, né? Porque eu conheço, particularmente falando. Tem as pessoas que têm televisores da década de 90. A única vantagem que eles têm em relação aos televisores atuais é que eles têm maior durabilidade, digamos assim. Pessoas que ainda estão com sinal analógico. Quer dizer, nem existe mais, né? Na verdade, nem existe mais. Né? Ela tem que comprar um adaptador, né? Para poder ter acesso aos canais, né? Das emissoras, canal aberto, etc. Ficou claro, pessoal? A discussão aqui? Eu tentei relacionar com o mundo os fatos concretos, né? Para ver se facilita. Mas ficou clara essa discussão sobre a teoria do valor? A dependência tecnológica é um dos grandes males, né, dos países subdesenvolvidos, países pobres, né, os países periféricos. Para além da alta concentração de renda, né, a heterogeneidade estrutural, que eu já falei, entre outros aspectos. Né. Aí quem quiser saber com mais detalhes tem que ler Celso Furtado, Prebisch, né, os autores da teoria marxista da dependência, Rui Mauro Marini, etc., que essa galera conhece bem, né, problemas estruturais da nossa economia. Vamos lá. Então, para finalizar essa discussão sobre a teoria do valor, né, o Marx, né, ele enumera aqui alguns casos de coisas ou produtos do trabalho, né, que não têm valor. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando a gente fala em valor, teoria do valor, teoria do valor utilidade, teoria do valor trabalho, o que é valor, professor? Né? O valor é uma propriedade social das mercadorias. Quando eu falo com a propriedade social, eu estou dizendo, né, claramente que não é uma propriedade natural das mercadorias. Né? As coisas não têm, elas não nascem com os seus valores impressos. Uma coisa só tem valor em função de certas condições sociais. Para que haja valor, primeiro você tem que ter uma economia mercantil, no qual os produtos do trabalho, né, se transformam em mercadoria.
Então, a primeira condição para que um produto de trabalho se transforme em mercadoria e, consequentemente, tenha valor, é que essa economia seja uma economia mercantil, no qual a produção de mercadoria se generaliza no seio de uma determinada sociedade. Não existe produtos de trabalho que não são produzidos como mercadoria, eles não têm valor. Certo? Eles não têm valor. Valor é uma propriedade social das mercadorias. Como as coisas são produzidas para a troca, elas precisam se relacionar com outros produtos do trabalho que também assumem a forma de mercadorias. Daí o porquê que a forma valor se desenvolve. O valor tem a ver com o quê? Com poder de compra, poder de atração. Quando eu produzo a minha mercadoria, quando o meu produto de trabalho se transforma em mercadoria, né, ele vai ter valor por quê? Porque o que me interessa é o poder de compra da mercadoria que eu produzi. Então, se eu produzir esse mouse como mercadoria, quer dizer que eu produzi ele não para meu próprio consumo, mas sim para poder vendê-lo e comprar outras mercadorias que eu não produzi e que eu necessito. Por exemplo, eu preciso me alimentar, eu preciso de feijão e de arroz. Então, eu produzo esse mouse, né? E a venda desse mouse que vai me permitir comprar as mercadorias que eu necessito para a minha sobrevivência. Feijão, arroz, comprar camisas e por aí vai. Coisas que eu não produzo. Então, quando eu produzo esse mouse, eu acabei batendo no mouse aqui e abri um monte de janela. Quando eu produzo esse mouse, o que me importa é o quê? É o poder de compra dele. O quanto eu posso comprar de outras mercadorias. De outras pessoas, não, de outras mercadorias. Certo? Da mesma forma, se eu sou um trabalhador e recebo um salário, o que me importa é o quanto eu posso comprar com o meu salário. Por que a gente quer ter um salário cada vez maior? Porque o salário cada vez maior significa que a gente vai poder comprar mais, né? De coisas que a gente não produz. Isso é o valor. O valor tem a ver com o poder de compra, o poder de atração de uma mercadoria sobre as demais mercadorias. Então, trata-se de um relacionamento, o valor é um relacionamento social entre mercadorias distintas, mercadorias diferentes, né? Então, quando essas duas mercadorias se relacionam, né, lá nos diferentes mercados, né, o cara que produziu esse mouse, ele quer saber o quanto ele pode comprar de celular. E, por outro lado, quem produziu esse celular, ele quer saber o quanto esse celular pode comprar de mouses. Quantos mouses ele pode comprar, melhor dizendo, reformulando o argumento. Então, isso é o valor. Então, é um relacionamento social entre mercadorias. É uma propriedade social das mesmas. Isso é o valor. Em economias não mercantis, né, por exemplo, a economia feudal, a forma valor não existia. Porque a produção do feudo é para o próprio, né, para o sustento dos próprios habitantes do feudo. As coisas não eram produzidas como mercadorias, então a forma valor não existia. O cara produziu o alimento, né? O servo lá da gleba produziu o alimento para o sustento dele e da família. E também uma parte, né, era apropriada pelo senhor feudal. Mas não existia a forma valor. Que todos esses produtos, né, alimentos, etc., né, tudo que ele produzia ali, nessas condições históricas específicas, não se transformava em mercadoria. Então, esse é um elemento importante para vocês levarem em consideração, né, no entendimento da forma-valor. Ok? Pois bem, o Marx, ele vai
tratar de alguns casos em que coisa ou produto do trabalho pode não ter valor. Então, por exemplo, o ar que nós respiramos, a terra virgem, a madeira bruta, etc. Essas coisas têm valor? Não têm valor. Por quê? Porque não tem trabalho aplicado na produção das mesmas. Não tem trabalho humano aplicado na produção dessas coisas. O ar que nós respiramos tem utilidade para a gente, mas não tem valor. Tá? Não tem valor. A terra virgem, a madeira bruta, que é encontrada na natureza, tem valor? Não. E por que não tem valor? Porque não houve aplicação de trabalho abstrato. Nós sabemos que o trabalho abstrato é a substância formadora do valor. Vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Eu sempre pergunto para os meus alunos. Sequestro tem valor? O preço de resgate tem valor? Isso é valor? Sequestrador sequestrou uma pessoa. Aí pediu, né, um filho de um famoso, de um milionário, aí pediu 100 mil reais, né, para poder libertar a vítima. Esses 100 mil reais aí é valor? Eu acho que para o sequestrador sim, mas para a família não. Não, nem para o sequestrador, nem para a família. Isso não é valor. É somente preço. É uma coisa que tem preço, mas não tem valor. Valor, Arthur, não tem a ver com a nossa consideração subjetiva. Valor é uma propriedade social das coisas. Não é o que a gente pensa, né? Não é valor no sentido não é o significado de valor aqui não é no sentido que a gente, né? Ah, eu valorizo tal coisa, né? Você pensou dessa forma, mas não é assim, né? Que se interpreta a forma valor, essa categoria de análise. O valor é uma propriedade social que tem a ver com o quê? Com o poder de compra da mercadoria. Mercadoria essa que é sempre produto do trabalho humano, tá? Então, tem que haver aplicação de trabalho humano abstrato para uma mercadoria ter valor. No caso do sequestro, né, primeiro que sequestrar uma pessoa e pedir, né, pedir uma soma em dinheiro, né, para poder libertar a vítima, primeiro que isso não é produção de riqueza, não é produção de valor de uso. Toda mercadoria é um valor de uso, vocês sabem disso. Lembram lá? A mercadoria tem dupla propriedade, valor de uso e valor. Sequestrar uma pessoa e isso é valor de uso? Isso não é valor de uso. Isso é um crime. Crime hediondo, inclusive. Não é isso? Então, a primeira coisa, o sequestro em si não é mercadoria. Não é valor de uso. Por se trata de um crime. Né? Então, se não é mercadoria, não pode ter valor. Isso é simplesmente preço. Assim também é o caso de pessoas que são pagas para cometer homicídios. Né? Isso é um crime. Tem preço? Tem. Mas não tem valor. Porque não houve produção de riqueza, não houve produção de uma mercadoria, de um valor de uso. As ações que vocês compram têm valor? Alguém me responde essa? Pelo que você falou, acho que só deve ter preço. Só, exatamente. Ação não é mercadoria. Ela não tem valor de uso. Né? Ela não satisfaz a necessidade humana. Valor de uso é no sentido de não satisfazer a necessidade humana. Né? Estou falando no sentido de enriquecer, não, etc. Entendeu? Diz assim, não satisfaz a necessidade humana.
né? Não houve aplicação de trabalho abstrato. Consequentemente, uma ação não tem valor, mas tem preço. Certo? Você compra uma ação, valor X ou Y, e depois pode revender no momento de alta por X mais Y. Certo? Não tem valor, mas tem preço. Vou dar um outro exemplo aqui do mundo real, digamos assim. Um filho deu um grande orgulho à sua família rica, etc. Conseguiu passar no vestibular de medicina, lá nas maiores universidades do país. Aí os pais deram um carro e deram 10 mil em dinheiro, para ele se divertir, enfim, para comemorar com os amigos. Deram um carro e ainda deram 10 mil reais em dinheiro. Né? Filho de uma família rica. Pergunto, isso é valor? Hein? Não. Também não é valor. Não houve produção de valor de uso, não houve produção de mercadoria aí. Né? Então, se não houve produção de mercadoria, não houve aplicação de trabalho abstrato, consequentemente, né? Ser recompensado porque passou no vestibular de medicina não é criação de novos valores, né? Não é produção de mercadoria, então não tem valor. Então aí ele é apenas o preço, né? Ele foi recompensado pelo fato de ter sido aprovado no vestibular difícil de medicina ou qualquer outro curso aí, etc. De direito, né? Pode ser também. Os pais deram 10 mil, né? Para se divertir, enfim. Então, tudo esses casos aí que eu falei, de crimes hediondos, né, como sequestro, etc., né, ou mesmo um filho que é recompensado por passar por um vestibular difícil, isso aí são coisas que não têm valor, é somente preço. Então, observem que, pelos exemplos que eu dei, né, tem coisas que têm preço, mas não têm valor. Porque para ter valor tem que ter produção de mercadoria, produção de valor de uso. Né? O valor é um atributo específico da mercadoria. Né? Toda mercadoria tem valor de uso e valor. Se não tem produção de valor de uso, produção de mercadoria, não existe valor. Né? Como nesses casos aí que eu citei. Outra coisa também, as coisas que são encontradas aí livremente na natureza, como matas virgens, né, terra virgem, madeira bruta, etc., e o ar que nós respiramos, também não tem valor. Valor no sentido econômico. Não é no sentido assim, não, professor, isso aí é dispensável para a nossa vida, o oxigênio que nós respiramos, etc., o ar que nós respiramos, não é nesse sentido. Né? No sentido da economia política. É no sentido que é empregado pelos teóricos da economia política. Então, o ar que nós respiramos não tem valor, no sentido econômico. Certo? Outro exemplo de coisas ou produto de trabalho que podem não ter valor. Quem produz para consumo próprio. Né? Então, por exemplo, uma família onde a mãe cozinha para os filhos. Esse feijão aí, que ela cozinhou, por exemplo, ela não foi produzido como mercadoria. Tem valor de uso, né, que serve para alimentação, né? Atende a uma determinada utilidade, mas não tem valor. Não tem poder de compra. Não se relaciona socialmente com outras mercadorias, essa mercadoria específica, esse prato de feijoada. Então, o feijão que sua mãe faz, o café que sua mãe faz para você, os doces, tudo que ela faz para você, salgados, etc., não tem valor. Apesar dessas coisas serem valores de uso, satisfazer sua necessidade de alimentação. Certo? Então, essas coisas não têm valor.
Tudo que é feito no ambiente familiar, né, que serve para o consumo da família, não tem valor. Então, tudo que é produzido para o consumo próprio, não tem valor. Eu mesmo fiz um café antes da aula, esse café não tem valor. Agora, se eu vou no restaurante aqui, no barzinho, né, e peço um café com leite ou puro, aí tem valor. Porque tem valor de uso e ao mesmo tempo tem valor. O cara produziu não para o consumo próprio. O cara produziu para o consumo de outras pessoas. Ou seja, produziu para a venda no mercado. É a mesma coisa a feijoada. Uma coisa é a feijoada que sua mãe faz para você. É para o consumo próprio ali da família. Outra coisa é a feijoada que você paga num restaurante. A feijoada do restaurante tem valor. Mas a feijoada que sua mãe fez para você, para o consumo ali da família, dela e da família, né, não tem valor. É só valor de uso, mas não tem valor. Né? Só tem valor de uso, mas não é mercadoria, porque mercadoria pressupõe as duas propriedades, valor de uso e valor. Outro exemplo de coisas que não têm valor é o caso de produtos do trabalho em que a transferência do produto não é mediada pela troca. Então, normalmente a gente fala, né, que a mercadoria, né, que quando o produto do trabalho se transforma em mercadoria, quer dizer que ele não é produzido para o consumo próprio, mas para o consumo de outras pessoas. Certo? Já que esses produtos de trabalho vão ser, né, transacionados no mercado. Pois bem, se sua mãe, por exemplo, faz um doce para você e ela não gosta de doce, então ela não está produzindo para o consumo próprio dela. Mas significa que esse doce tem valor? Não. Porque a transferência aí, ela não produziu para ela. Mas a transferência não foi mediada pela troca mercantil. Ela não te vendeu o doce. Então esse doce, mesmo não sendo produzido para o consumo próprio de sua mãe ou de sua tia, etc., ele não tem valor. Ele não tem valor. Né? Porque a transferência do produto não se dá mediante a troca. Para ser mercadoria e ter valor, a transferência tem que ser mediada mediante a troca. Alguém tem que pagar pela mercadoria que você produziu. Né? Que recompensa, Arthur? Não entendi sua pergunta. Essa parte do doce que o senhor falou, no caso aí, isso funciona só como se fosse uma recompensa por alguma coisa, por exemplo. Não, não é recompensa. Quando minha mãe faz uma feijoada para mim, ela não está recebendo recompensa, entendeu? Eu quero alimentar o filho dela. Eu acredito que sua mãe também, né? Sua tia, seus familiares também, e dos demais aqui na sala. Entendeu? Não se trata de recompensa. Eu quero alimentar o filho, né? Quero alimentar a família. Quem levantou a mão aí? Alguém levantou a mão. Foi eu sem querer. Ah, quer mais alguma pergunta? Não. Os demais entenderam? Então vou dar continuidade aqui. E o último caso, né, de coisas ou produto de trabalho que não podem ter valor, é o caso de produção de valores de uso inúteis. Então, feijão estragado deixa de ser mercadoria. Por quê? Porque não vai ter valor de uso. Não serve mais para alimentação. Né? Então, por exemplo, um produto lá no supermercado que perdeu o prazo de validade, produto perecível, ele deixa de ter valor. Porque se torna um valor de uso inútil. E para ser mercadoria, tem que ter as duas propriedades. Tem que ter valor de uso e tem que ter valor. Se ele não serve mais para o consumo humano, para satisfazer uma determinada necessidade humana, né? Então torna-se um valor de uso inútil e, consequentemente, não vai ter mais valor. Alguém de vocês aqui vai pagar por um feijão estragado, leite estragado? Não, né? Não é isso? Então, quando
as empresas produzem, por exemplo, alimentos, né? Alimentos perecíveis, vocês já viram isso, né? Sempre tem um prazo de validade. Aquele prazo de validade é para mostrar que, ultrapassado o último dia ali, aquele produto não tem mais valor de uso, torna-se valor de uso inútil. Né? Aí, normalmente, ali vai ser o quê? Jogado fora. Só se alguém ali não for atencioso, não olhar a data de validade, né? E comprar por engano. Né? Então, no caso aí dos alimentos perecíveis, né? Biscoito, feijão, arroz, que tem prazo de validade, essas mercadorias, elas têm que ser negociadas dentro do prazo de validade que está constando lá na embalagem. Que após esse prazo se torna um valor de uso inútil, então deixa de ter valor. Aí vai ser prejuízo tanto para a empresa que produziu ou para o supermercado que está negociando aquela mercadoria. É por isso que quando está perto do prazo de validade, o que é que esses mercados fazem? Alguém já percebeu isso? Baixa logo o preço, né? Porque sabe que depois da data de validade ele não vai conseguir mais vender. Aí vai ser prejuízo, né? Quer dizer, o gasto que aquele supermercado teve para comprar aquele alimento, ele não vai conseguir, né, restituir, né, com a venda, porque o produto já passou do prazo de validade. Aí eles baixam logo o preço, né? Baixam logo o preço para não ter um prejuízo muito maior, né? Não ter um prejuízo muito maior. Então isso é muito, muito comum, né? Eu vejo isso muito em caso de iogurte, queijo, né? Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que eles baixam logo o preço, porque sabe que depois para a validade se torna um valor de uso inútil, então deixa de ter valor. Aí é prejuízo financeiro para ele, para o supermercado. É prejuízo financeiro, prejuízo dos grandes, né? Prejuízo dos grandes. Por isso que eles têm que baixar o preço para evitar esse tipo de situação. Bom, e com isso, a gente termina, né, essa discussão inicial sobre a teoria do valor de Marx. Não terminou ainda, né? É só a discussão inicial aqui, porque a próxima etapa dessa discussão compreender a gênese do dinheiro, da forma dinheiro. Então, nas próximas aulas, nós vamos, a partir dessa teoria do valor, né, que ele desenvolveu, né, estudar as chamadas formas do valor, que são 4, e ao estudo dessas formas do valor, que vai nos permitir compreender a forma dinheiro. Inclusive, durante essa discussão, nós também vamos aprender uma outra forma que vocês sempre perguntam, né, e confundem muitas vezes com a forma valor, que é a forma preço. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estudar as formas do valor, que são 4 formas, né, ou equações do valor. E, ao final dessa discussão, nós vamos compreender a origem, a gênese do dinheiro. Não dá para compreender a forma dinheiro, né, o dinheiro, sem, primeiro, tratar da forma valor. Por isso que eu passei essas 2 aulas, né, discutindo a teoria do valor de Marx, porque ela vai ser fundamental para a gente compreender o dinheiro e a sua gênese. Então, o que é o dinheiro, para que ele serve, quais são as funções do dinheiro, né? É isso que a gente vai fazer a partir das próximas aulas. Quero saber se alguém aqui quer tirar alguma dúvida em relação ao que foi discutido até o presente momento. Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Então, já dá para finalizar, né, a aula. Eu não vou entrar agora com o estudo das equações do valor. Na próxima aula, nós vamos estudar essa equação do valor para compreender a gênese da forma dinheiro.
Qualquer dúvida, vocês podem trazer depois, tá bom? Eu recomendo que você já comece a ler o Capital, né, o livro 1, acompanhando aí as discussões que eu estou desenvolvendo aqui nas aulas, ok? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para tirar de vocês. Lembrando que eu queria chamar a atenção das duas turmas, tanto a turma 2, que é essa, quanto a turma 1. Ou essa turma 1? Essa é a turma 2, é. Então, tanto a turma 2 quanto a turma 1 é o seguinte. A primeira prova, eu vou cobrar os 4 primeiros capítulos do Capital. Mais a discussão sobre método. Então, eu recomendo que vocês comecem já a ler, né? Porque é muita coisa, né, para uma primeira prova. Então, eu recomendo que vocês comecem a leitura o quanto antes, né? Acompanhando, né, as discussões que eu estou desenvolvendo aqui, tirando dúvidas, que assim que eu terminar o 4º capítulo, uma semana depois, prova. Ok? Eu já estou quase terminando o 1º capítulo. O 2º capítulo é pequeno, é bem rápido. Depois tem o 3º capítulo que trata das formas, as funções do dinheiro. O 4º capítulo que a gente vai, né, vai passar da forma de valor para a forma valor capital. A discussão da transformação do dinheiro em capital. Então, fiquem atentos e já comecem já a se preparar aí para a primeira avaliação. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida, mais alguém? Não, né? Então, vou finalizar aqui a gravação.